Bom dia a todos. Espero que tiveram uma manhã ótima de produção aí de home office. Nós aqui não paramos. Sejam bem-vindos, quem estiver entrando, quem puder participar da nossa live de hoje, que vai ser muito especial também, como todas as outras, quando a gente pode apresentar, né, uma pessoa importante do nosso time aí, nos engrandece e mostra o quanto o nosso time é forte, resistente, lutando pela inclusão. E hoje nós vamos conversar com a Gabriela, ela que é a nossa advogada também. Segunda-feira a gente teve um encontro com o Giuliano e hoje com a Gabi. Peraí que eu vou baixar um pouquinho o som aqui. Eu tô aqui na música, né? Construindo pontes aí em prol da inclusão. Só um pouquinho. Já vou chamar a Gabi para fazer parte da live. Ela já entrou ali. Muito bem. Bem-vindos a todos aqui. Agora adicionar. Gabi, já tá me escutando? Gabi, bom dia. Vamos ver se a Gabi já entrou ali. Bom dia. Aí. Bom dia, Leti. Bom dia! Como você está? Tá bem? Tô bem. Todo mundo em contato home office. Até Eu nós, tô no né? escritório agora. Então, Gabi, para a gente começar a nossa live, eu vou explicar aqui para as pessoas como é que acontece a nossa live, né? Em função da inclusão. Então, eu explico primeiramente, ó, a Duda entrando, a Janaína já estão participando ali. Então, eu explico a live em oral, né? Português, e depois eu vou sinalizar em Libras. Por quê? Para a gente não fazer o português sinalizado em respeito à comunidade surda, em questões de estrutura. Ontem a gente teve aí uma live com a Fabiana, explicando um pouquinho, se aprofundando, trazendo bastante conteúdo, bastante abordagem a respeito dos surdos. Então, em respeito a eles, a gente está fazendo a nossa live, né, ao vivo com Libras, porque eu sou intérprete de Libras também. Então, isso já vem nos ajudar aí para que a gente consiga disseminar a inclusão também na live, porque na semana passada a gente fez um teste, Gabi, e não deu certo. A gente queria ver se a gente conseguia incluir mais uma pessoa na live para poder convidar uma intérprete, né, para poder fazer essa tradução. E aí, depois disso, na verdade, na sequência, a gente vai fazer a nossa audiodescrição em respeito aos deficientes visuais, né, que estão participando da live, que estão nos acompanhando. Então, desde já, muito obrigada pela audiência de todo mundo. Vamos conhecer aí um anjo chamado Gabriela, que ela é uma paixão de pessoa, vocês vão ver que encanto. E o quanto engrandece cada vez mais o nosso time, cada dia que a gente apresenta aí os profissionais que estão envolvidos com a inclusão dentro da Semear. Então, eu vou explicar agora em sinais, tá, Gabi? O que foi que eu falei agora. E aí, logo em seguida, a gente já começa com a audiodescrição, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, Gabi. Tu quer fazer a tua audiodescrição, então, para as pessoas? Vamos lá, então. Eu sou baixa, tenho a pele clara, o olho azul, o cabelo ruivo, nariz pequeno, boca pequena, tô de blazer preto e camisa branca. Ok, então eu vou fazer a minha audiodescrição. A Tânia entrando ali também. Fábio, bem-vindos. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição agora. E depois eu sinalizo ela para depois a gente começar, tá, Gabi? Então, eu tenho cabelo preto, eu tenho a pele
clara, os meus olhos são verdes, o meu nariz, eu tô descrevendo, Gabi, que ele é mais ou menos assim, ele não é nem tão grande nem tão pequeno. A minha boca é Meio uma termo. boca grande e eu estou usando uma blusa preta. Essa é uma audiodescrição básica que a gente aprendeu lá no sábado de noite com a Milena, né? Na semana que passou agora. Então, nós estamos numa semana cheia de lives aí, com muito conteúdo em relação à inclusão. Então, eu vou te sinalizar agora a audiodescrição, tá? Uhum. Tá, então vamos começar. Então, Gabi, eu queria que tu te apresentasse para as pessoas. Quem é a Gabriela? De onde veio a Gabriela? O que que a Gabriela faz? Qual é a formação da Gabriela? Qual que vem assim os teus valores, a tua família? Conta para nós a questão da inclusão, o que que isso é, quanto isso é forte na tua vida, se tu tem barreiras, se tu não tem barreiras, enfim. Eu queria que tu contasse para as pessoas quem é a Gabriela, que o nome já vem, é um anjo mesmo, né? Gabriel, anjo Gabriel, Gabriela no feminino. Então é um anjo mesmo e vocês vão ver, vocês vão se encantar por ela, ok? Deixa eu só fazer o sinal aqui das perguntas que eu te fiz, tá? Pode falar, tá? E aí, pessoal, se vocês tiverem perguntas também, podem perguntar para ela, podem questionar. Então, primeiro, é difícil falar um pouco da gente, né? Mas eu vou tentar. Então, eu me chamo Gabriela Slongo, eu tenho 26 anos, sou advogada. Atualmente eu moro em Caxias do Sul, mas eu sou lá de Itapejara, do interior, do sítio, e eu sou deficiente visual, tenho baixa visão. E quando eu nasci lá em 93, os meus pais, por serem pessoas de baixa instrução, eles não entendiam muito bem, né? Existia, não é ignorância, né, no sentido ruim, mas eles não entendiam muito bem como lidar com uma pessoa com deficiência, né? Hoje em dia eu uso lentes, né, de grau, eu uso um grau elevadíssimo, 20 graus, que se fosse para passar para óculos, seria 27 graus, mais ou menos. Tudo é miopia, astigmatismo, eu nem sei numerar porque não sei termos médicos, né? E também eu uso um óculos para perto quando eu trabalho, uso 4 graus. Então, a minha deficiência visual convive comigo desde que eu nasci. E, de repente, eu acho que por isso que eu não sinta tanto ela, né? Porque eu acho que, às vezes, é pior a pessoa que nasce, né, sem nenhuma deficiência e se torna deficiente. Eu não, sempre fui deficiente. Para explicar um pouco do meu problema, a retina de uma pessoa, né, ou a explicação que o médico dá é que ela é alaranjada. A minha não, a minha é transparente. Então, por isso, as características muito claras, e isso auxiliou para minha baixa visão. E a minha história com a inclusão sou eu mesmo, né? Eu resolvi vestir a camisa pelas coisas que eu passei na minha infância. Como não tinha grau, como não tinha um grau, por exemplo, um óculos, na verdade, que se adaptasse ao meu problema, porque enquanto o olho cresce, não tem muita coisa o que fazer. Aí eu usava óculos fundo de garrafa, tinha aquela história toda com bullying, né? Que 4 olhos.
E quando eu era criança, eu pegava, por exemplo, para copiar do quadro, eu levantava, letrinha por letrinha, eu copiava, pegava, por exemplo, levantava, ia para o caderno copiar o que eu via no quadro. Então, tudo isso foi me formando a Gabriela, todas essas dificuldades, que na verdade eu nem via como dificuldade, eu ia lá e fazia, né? Eu apenas estava fazendo ali as coisas que eu acreditava, eu não tinha muita noção do que era deficiência, né? Que hoje em dia eu vejo. E ao longo do tempo, as dificuldades, assim, elas foram se minimizando em alguns campos e se maximizando em outros. Por exemplo, assim, eu não enxergo de longe. O meu problema é muito complicado de longe para atravessar a rua, para ver as pessoas. Eu costumo dizer que se alguém me conhece, vai lá e me cumprimenta, porque eu não vou cumprimentar ninguém. Eu já falo porque eu não vou enxergar. E minimizando, porque como a minha visão de perto é boa, então eu para leitura ela é ótima, né? Então eu tinha que saber ver minhas qualidades. E eu sempre gostei muito de falar, de ler e de escrever. Aí eu pensava, bom, o que tem a ver, né? Que profissão que eu posso seguir que tem essas coisas essas qualidades, né? Aí pensei, até que eu escolhi o direito. E até então eu não tinha uma visão assim inclusiva de legislação da pessoa com deficiência. Eu não tinha essa visão até um certo tempo da faculdade. Só que eu comecei a perceber que lá na faculdade, todos os meus problemas que não enxergava no quadro, toda aquela questão que sempre foi essa barreira na minha vida, eu percebi que não se falava de direito da pessoa com deficiência. Era sempre os mesmos conteúdos, era sempre direito penal, direito civil, e aquela coisa bem clichêzona, né? E eu comecei a me interessar sobre a inclusão e sobre os direitos da pessoa com deficiência. Porque na minha cabeça eu pensava, nossa, puxando um pouco para a espiritualidade, que eu acredito, Deus foi bom para mim, porque Deus me deu um pouco da visão, né? Que eu acho muito, né? Porque, como eu disse, eu não tenho essa. Enfim, eu não sei como é enxergar bem, então, para mim, eu acho que eu enxergo maravilhosamente bem. Então, eu pensava assim: Deus me deu isso de visão, Deus me proporcionou muitas coisas boas na minha vida. Tanto que daí eu entrei na faculdade pelas cotas, né? Eu fui do ProUni, né? As minhas notas chegaram, enfim, na cota, mas enfim, entrei na faculdade aqui na UX. E é mais ou menos isso, né? Porque escolhi o direito. E a inclusão foi chegando por conta de mim e por eu perceber que eu deveria fazer algo pelas pessoas, porque eu tive muitas oportunidades e eu entendi essas minhas oportunidades e eu demorei um tempo para me ver no mundo, né? O que eu era, o que era a Gabriela, a pessoa com deficiência, a pessoa, né, que tinha dificuldades, mas também tinha qualidades. Então, quando eu me vi, né, nesse mundo, quando eu me vi podendo fazer alguma coisa, eu pensei, é isso. E daí, Então, Lê, te olha, contando como chegou mais perto isso da inclusão, foi quando, quando eu decidi, né, trabalhar com isso, eu dizia sempre assim para Deus, Deus, me faz trabalhar com isso, com as pessoas com deficiência, me dá um caminho. E nunca aparecia, às vezes eu ia atrás de projetos e nada aparecia, e daí eu ficava pensando. E aí, às vezes, eu encontrava pessoas com deficiência na rua, eu ia lá conversar com elas, sempre aparecia para mim, sabe? E aí, só que eu não tinha um projeto, não tinha nada direcionado na minha vida, sabe? E aí eu fiz o meu TCC, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu tirei 10, que era uma coisa parabéns.
Sempre foi muito amor, eu fiz com muito amor, porque era uma coisa que eu queria seguir. E aí, o Matheus, né, que é o filho da Tânia, presidente da comunidade Down, me viu no Face, que eu postei a foto do TCC, escrevendo, né, o tema, e eles me chamaram para fazer parte da comunidade Down, trabalhando nas oficinas. Quando ela me chamou, Letícia, não sei se a Tânia sabe, eu chorei. Eu estava no ônibus e eu disse: Deus faz tudo certinho, né? Porque no final da faculdade, quando, enfim, eu estava me encaminhando ali para a prova da OAB, né? Quando eu poderia me envolver 100% com essa questão que eu queria muito, aconteceu. Então a Tânia me chamou para fazer parte da comunidade Down. A gente ficou um ano desenvolvendo as oficinas. E eu sempre digo, né? Deus vai colocando as pessoas pouquinho por pouquinho, né? Ela colocou a Tânia. Através da Tânia eu conheci pessoas maravilhosas, né? Daí eu conheci você, né? O projeto da Semear, que você fala com muito amor. E isso, assim, ó, não tem uma pessoa que não veja esse teu amor, assim, pelo que tu faz, sabe? E é isso, a inclusão é isso, as pessoas com deficiência é isso, é amor, né? E às vezes as pessoas eu vejo que não sabem como lidar com a pessoa com deficiência, ficou com aquele medo, sabe? É até meio estranho, assim. Às vezes eu percebo, mas ter pessoas, né, que trabalhem por isso, né, pelas minorias, eu acredito que seja uma bênção, né, porque são as pessoas que mais precisam estar, né, incluídas na sociedade. Ô, Mais ou Gabi, menos isso, Leite, minha história. Não sei que se ficou linda! algum. Tu tá me ouvindo? Tô te Que ouvindo. linda a tua história. Eu tenho que agradecer as pessoas que estão entrando na nossa live aí. Quero te dizer também que eu tive que me controlar aqui porque as minhas lágrimas quase saíram, porque é emocionante escutar isso. É emocionante ver as pessoas se superarem. É impressionante ver eu sempre digo a autonomia que tu tem. Eu fico apaixonada por isso. Depois que eu te conheci, realmente a Tânia é que foi uma ponte entre nós, né? Então, Foi. e a Tânia, inclusive, escreveu aqui, ó, Gabi, eu vou ler aqui. A Tânia Sim, por favor. escreveu. Hã? Ela Sim, por escreveu. favor, leia porque eu não enxergo. Não tem problema, ó. Ela disse assim: eu chorei agora, porque tu tava falando dela e foi bem no momento, eu acho que ela se emocionou lá e eu aqui, né? A Milena É tá que a Tânia escrevendo. não existe, né? A Tânia não existe, ela é. Ó, Se eu a pudesse dar um Milena. braço para ela. A Milena está dizendo que ela quer saber qual é o tema do teu TCC, porque ela gostaria de ler também. Tem muita gente parabenizando, muita gente mandando like, muitos coraçõezinhos que estão aparecendo aqui para Ah, mim. Curtam aí, gente, porque realmente vale muito a pena. Olha o quanto tem de conteúdo, o quanto tem história, o quanto tem engajamento, o quanto as pessoas que estão no meio, né? Para elas é importante quando os outros também adquirem também a inclusão como uma das bandeiras, né? Vanessa está dizendo, Gabriela, uma excelente pessoa e advogada. O Matheus também entrou. Gente, tem muita gente entrando. Achei muito legal isso aí. Vamos participar, vamos compartilhar. Compartilha ali no aviãozinho para que as pessoas tenham acesso também à oportunidade de conhecer a Gabriela, que é mais uma pessoa do nosso time aí, né? Empresa Empreguete de Porto Alegre também está aí conosco. Bem-vindos. Bom, eu vou traduzir aqui o que eu estava falando, tá, Gabi? Que eu disse agora que eu li ali algumas coisas. E aí depois eu já te faço a próxima pergunta, tá bom? uhum.
eu já sinalizei para os surdos, eu antecipei aqui a pergunta, tá, Gabi? Que eu vou fazer para ti. Mas a questão é, primeiro eu queria que tu falasse o nome do teu TCC, porque a Milena perguntou, tá? Sim. TCC. E aí depois tu já fala para nós como foi para ti esse convite da Semear, né? Que tu tá trabalhando em relação, olhando com o olhar da legislação para a pessoa com deficiência, né? E para as famílias, estendendo isso para as famílias. E aí logo em seguida eu gostaria que tu já entrasse nas questões das leis mesmo, falando da lei, falando um pouquinho do que é, o que precisa, o que as pessoas te questionam mais, por que as pessoas te buscam em relação à lei. E até tu me disse assim, a gente pode falar um pouquinho do BPC, a gente pode falar um pouquinho dos carros também na compra, aquisição de carro, tem muita gente que questiona sobre isso, então é importante que tu fale, tá? Então, vai lá, o nome do TCC. Então, eu fiz o TCC sobre os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei nova de 2015, e eu fiz em 2017, então era muito novo, tinha pouco material, mas conseguimos achar aí alguns livros, algumas coisas, e se foi tudo bem. Desculpa, Leite, não lembro mais qual que era a outra questão da semear, né? Lembrei. Então, para mim, o convite da semear, ele representa tudo que eu vejo no dia a dia, na comunidade Down, onde as pessoas não sabem onde procurar emprego, as pessoas com deficiência, os pais. Esses tempos atrás, inclusive, teve uma mãe que disse: Nossa, eu tô muito preocupada com o meu filho, agora ele tá terminando o ensino fundamental. Eu queria, né, agora ele já tá na época de trabalhar, ele tem 16 anos. Eu tô muito preocupada com essa questão. O que que eu faço, né? A mãe me questionando, porque eu não sei onde procurar. Às vezes tu vai na empresa, a empresa não te dá muita abertura. Nem na época que eu nem fazia parte da Semear, eu disse, não, mas tu pode ir nos RHs, né, que eles têm algumas vagas. E aí, encontrar uma empresa que é justamente isso, né, Leite? Entrando um pouco na questão da legislação, né, que é a empregabilidade da pessoa com deficiência, porque o trabalho, ele traz dignidade para as pessoas. E às vezes não é nem culpa da empresa não saber lidar, né, com a pessoa com deficiência, não ter aquela coisa mais humana, né, como sempre se fala, né, nessa questão de cumprir cota. Então a semear vai entrar na empresa para ter aquele olhar, além de técnico, o olhar humano, né, para as pessoas que estão dentro da empresa terem, né, porque vai ter vários profissionais, né, especializados que vão dizer, olha, saber lidar com aquela pessoa, com aquelas questões da pessoa com deficiência, né? E eu, assim, eu fico muito lisonjeada porque é uma coisa que eu acredito, né? Não faço apenas não é uma questão assim que está longe da minha vida, né? Porque trabalhar para mim é muito importante. E acredito que para todas as pessoas com deficiência. E também cai naquela questão, né? Que às vezes a empresa, que nem eu falei, e ressalto, às vezes não é nem culpa dela, mas às vezes a pessoa com deficiência tem formação superior e colocam ela para fazer uma coisa que está abaixo. Então, olhar as habilidades da pessoa com deficiência, sabe? Como foi falado na live do Juliano, às vezes a deficiência ela vira eficiência, né? Eu achei muito interessante isso. E porque cada pessoa tem coisas boas, então a gente tem que olhar a pessoa e verificar quais as habilidades dela e não simplesmente colocá-la dentro de uma empresa para cumprir uma cota e para ela fazer qualquer coisa. É óbvio que daí a pessoa não vai querer trabalhar, que ela vai querer ficar o tempo inteiro dependendo, né, dos benefícios do governo. Porque daí o trabalho não vai trazer dignidade, né, para ela, só vai estar ali fazendo uma coisa que ela não gosta, né? Então é nesse sentido.
O que eu percebo em questão do direito, né, fazendo a chave, então, para outra pergunta, é que as pessoas são muito, muito desconhecedoras dos seus direitos em todos os aspectos. Até eu que trabalho com direito, às vezes me pego vendo coisas todo dia que eu nem sabia, né? E na questão da pessoa com deficiência é ainda mais grave. Se a gente for observar na prática, por exemplo, as pessoas não sabem onde ir, o que fazer para ter acesso aos direitos que foram conquistados, às vezes, com muita luta, né? Porque nada vem fácil, né? E para perder um direito também é fácil. Para ganhar, ele é difícil, mas para perder é dois toques, né? Então, por exemplo, assim, a questão do. Vou entrar aqui um pouco da educação da pessoa com deficiência, Leite. Porque aqui em Caxias do Sul, a gente tem um problema muito grave na educação pública. O que que acontece? E também eu ressalto que não é culpa dos professores, nem de ninguém, porque é tudo muito novo, né? As pessoas, às vezes, os professores fazem aquilo com muito amor, tentam da melhor forma, né? Porque o que, que adianta, né? Nós termos a lei, né? Nossa, muito linda, muito bonita, mas que na prática ela não chega. Então Ô, se fala Gabi, muito em. Diga. deixa, não quero só te cortar, nós já vou voltar no assunto, só deixa eu falar para as pessoas, primeiro agradecer a audiência deles que estão participando, para que possam entender aí, a Gabi é a nossa advogada, ela está falando um pouquinho da questão da legislação, ela contou para nós antes sobre a história dela, das barreiras que ela encontra, porque ela é uma deficiente visual, ela tem baixa visão, ela consegue ter uma visão muito boa de perto, mas na distância ela tem uma certa dificuldade, porque ela não consegue, enfim, por exemplo, uma dificuldade que ela citou antes, por exemplo, não atravessar a rua, ou se ela encontra alguém que ela conhece, alguém, ela já avisa a pessoa, inclusive ela já fez isso comigo, Leti, se tu me vê na rua, tu vem e me cutuca lá, porque eu, Eu não infelizmente, vou. não vou conseguir te enxergar, então não é porque eu sou mal educada, ela falou isso, eu não sou mal educada, não sou nada, mas é porque eu não consigo enxergar mesmo. E a Gabi foi uma das pessoas que veio por intermédio da Tânia, então, para participar da Semear. E aí ela está contando para nós a questão dessas barreiras e entrando na questão legal mesmo, explicando um pouquinho para as pessoas sobre o que as pessoas às vezes não sabem, até nós mesmos que somos PSD, né, Gabi, não é partido político, gente, é pessoa sem deficiência, que é uma sigla que a gente está usando aí. Por quê? Porque tem muita gente que fala, as pessoas normais, todo mundo é normal. Então, para não Sim. ficar, né, com essas nomenclaturas, então a gente acabou denominando aí o PSD, pessoa sem deficiência, a pessoa PCD, pessoa com deficiência. Então, E a outra Gabi coisa que volta. eu não gosto é ser chamado de especial. Ó, então, viu, gente? Depois eu vou sinalizar isso. A Gabi estão falando aqui que ela não gosta muito de ser chamada como especial. Gabi, Nem eu, nem gostaria que ninguém fosse. tu é especial como um ser iluminado que está trazendo novas informações e está fazendo parte do nosso time. Eu vou sinalizar o que eu falei agora, Gabi, para as pessoas poderem saber o que eu estou falando, e aí depois tu já entra falando da lei de novo, como tu estava dizendo, tá? Uhum. Ok, pode falar. Então, como eu estava falando, né, na questão da educação, da inclusão, eu disse, né, que a lei é linda no papel, porque ela obriga que as escolas, enfim, que as não especiais, recebam uma pessoa com deficiência. Mas daí existe uma inclusão
sem uma prévia capacitação, né, dos profissionais, dos professores, né? E como eu disse, às vezes não é culpa deles, né? Não ter essa capacitação. Então a lei ela pega, joga a pessoa com deficiência lá dentro da escola e não traz às vezes nenhuma informação, não traz ajuda à pessoa com deficiência, então às vezes ela acaba, infelizmente, que ela não aprende, né? E aqui em Caxias a gente tem um problema muito grave que são disponibilizados cuidadores nas escolas. E a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fala em monitores. Daí esbarra naquela questão que eu havia falado antes, né, do desconhecimento dos pais, às vezes até do órgão público, né, porque daí fez um contrato ali com uma terceirizada que está disponibilizando essas pessoas que não têm qualificação nenhuma, né, para cuidar da pessoa com deficiência. Na minha, né, se fosse na minha época, um monitor seria muito importante para mim, né, se soubesse, né? Porque iria me ajudar a copiar no quadro, né? Imagina eu tendo o tempo inteiro que me levantar para copiar no quadro, né? Felizmente, eu tinha colegas que me emprestavam um caderno, que me ajudavam. Mas e se, né? E se não tivesse? Eu ia ficar como lá dentro? E daí você imagina uma pessoa, né, com deficiência, que tem o problema, né, enfim, de deficiência intelectual. Como que faz? Se se não tem o monitor, né, se tem o cuidador, que é responsável pela higiene, pela locomoção, e desculpa, não lembro a outra palavra, higiene, locomoção e alimentação. Então, imagina essa pessoa ali dentro ajudando uma pessoa com deficiência intelectual. Não vai adiantar de nada, né? Então a gente encontra tanta barreira. A lei é linda, mas na prática a gente encontra um monte de problema que se a gente não for se mexer para conseguir arrumar essas questões, tanto que a gente teve reunião com a OAB, com Secretaria da Educação, a Tânia, né, que sempre é a linha de frente e eu acompanhando, enfim, tentando melhorar essas questões no município, porque, gente, eu me coloco no lugar dessas pessoas com deficiência e eu imagino o quanto seja triste. Foi até exemplificado que teve uma pessoa com deficiência, não lembro se a pessoa era cega, eu não lembro qual que era, que colocaram uma pessoa que para cuidar dela, né, porque não é monitor, que não sabia lidar com ela, daí ficava perguntando o tempo inteiro para a prof. Aí vocês imaginam, né, o que que essa pessoa vai aprender? Então, temos todas essas barreiras, a da educação, ela ainda é muito forte. E também poderia falar um pouco, né, na questão da legislação, sobre o que muita gente me pergunta, né? Aqui no escritório também me questionam via rede social, que é a questão de desconto de carro, né, para pessoa com deficiência, que mais ou menos tem um desconto de 70% nos impostos. E aí eu percebo que às vezes as pessoas pagam um horror para um profissional conseguir esse desconto quando, sabe, falta informação, né? Tudo aquilo que a gente disse, né? Da falta, da carência de informação, saber pouco dos direitos. Então, para conseguir o desconto no site da Receita Federal, com o laudo médico do SUS, né? Com o médico do SUS, e também para conseguir os descontos dos impostos estaduais é na Receita Estadual. É uma forma muito simples, né? Tipo, se tu for pensar, e daí às vezes as pessoas têm pouco conhecimento, né, referente a isso. E também pode se conseguir por meio do Detran, né? A pessoa vai lá na concessionária e aí tem uma série de documentos, laudo médico, enfim, tudo, e a pessoa encaminha por lá. Tem duas opções.
né? Uma coisa bem simples que muito me questionam, né? Daí quando as pessoas me perguntam, eu mando os links, eu explico de forma mais minuciosa, caso a caso. Então é mais ou menos isso, né? Nisso que mais me perguntam, mais de carro, sobre os benefícios também, da questão de transporte público, na questão do benefício assistencial, que acredito que seja bom, né, falar sobre isso, porque às vezes a pessoa sabe, né, que tem aquele direito, mas não sabe onde ir. E Então, é para importante, conseguir, Gabi, pode falar, né? tá? Então, para conseguir, por exemplo, o desconto, a isenção no transporte público, também é atestado médico, né? Então, cada órgão tem um atestado que tem que se preencher, né? Não é um atestado só ali do médico, né? Cada órgão a gente tem que diligenciar. Por exemplo, para conseguir a municipal, aí se pega o atestado, né, do município ali, no caso, né, da Visat, aqui em Caxias do Sul, e se preenche, né, vai no médico, se preenche, aí tem algumas reuniões explicando, né, sobre esse desconto para se encaminhar a carteira. E no estadual a mesma coisa, só que daí entende, cada caso é orientado, né? Mas é isso que eu quero falar, às vezes temos muitos direitos, mas a gente não sabe onde ir, com quem buscar, se fica perdido, né, com tantas coisas. E também, Leti, na questão, né, tem pessoas, enfim, a questão do benefício assistencial, que agora teve uma mudança de legislação, né, que, enfim, está para ser aprovado final, né, enfim, pelo presidente da República, que é a questão do meio salário mínimo por pessoa da família para receber o BPC, né? O que acontece? Antes era um quarto do salário mínimo. Aí você imagina, né? Tinha que estar muito à beira da miserabilidade. Só que às vezes a pessoa com deficiência ali, ela não consegue o benefício, parece que ela não vê luz, né? Não, parece que ela não tem onde procurar emprego, daí fica, né, triste, não tem, tenta, eu conheci várias pessoas que tentaram o benefício, não conseguiram, e daí ficam ali, ai, mas eu não acho emprego, né? Toda essa questão. Então, o benefício, ele é importante, né? O benefício, ele é importante, às vezes as pessoas não conseguem ele administrativamente, aí a gente tem que tentar judicialmente, como tudo que funciona, como tudo no INSS, auxílio doença, aposentadoria. Muitas vezes a pessoa começa ali no administrativo, não consegue, e aí não busca, não sabe mais o que fazer depois daquilo, né? E não, daí tem a via judicial. E o BPC é a mesma coisa. É, só que às vezes o BPC ele é uma coisa, hoje em dia eu falo que ele não é uma coisa certa, digamos assim. Hoje em dia tu pode estar recebendo, como amanhã não. Uma pessoa com deficiência, ela fica naquele limbo, né? Então, por isso é importante que a pessoa seja inserida no mercado de trabalho, para, sabe, né, para ter dignidade, como eu falei anteriormente, e que o benefício é importante sim para muitas pessoas, há muitas questões, né, há muitas deficiências que a pessoa não tem condições de trabalho, que ele é muito importante, mas as pessoas que não tenham deficiência não ficarem só pensando no benefício. E até a questão das famílias se conscientizarem nessa parte, né, Leti? Né, de Isso, inserirem Gabi, essa pessoa. Só Sim, nos, só nos fala, porque tem algumas pessoas que talvez não estão participando, estão nos ouvindo,
por querer conhecer um pouquinho mais sobre essa bandeira da inclusão, por querer estar por dentro, mas só explicar para eles o que é a sigla BPC, porque às vezes as pessoas não sabem e a gente usa a sigla. E deixa eu já aproveitar aqui que nós estamos falando, que daí eu não estou sinalizando, mas logo em seguida eu já sinalizo. Eu vou ler para ti algumas frases aqui que eu acho importante. Ó. A Tânia diz assim: tenho a sorte de de conviver com essa pessoa e profissional excelente. Tá falando de ti, te parabenizando aí, né? É uma mãezona também. A Júlia está dizendo essa questão da falta de preparo dos professores é algo que é algo muito encontrado e é necessário o apoio para a mudança das melhorias. É necessário o apoio, isso aí, muito bem, é isso mesmo, Júlia. Que assunto lindo, parabéns, meninas. Estão nos elogiando aí, ó, tu viu? Então, deem coraçãozinho, gente. Vão dando coração, vão dando like, vão compartilhando com as pessoas para que isso chegue também em famílias que tenham pessoas com deficiência, em profissionais que tenham pessoas com deficiência. A Daniela tá falando, amanhã nós temos encontro com a Dani. Ela está dizendo, eu observo muita gente com medo de entrar no mercado de trabalho, ficar sem o BPC e não se acertar no trabalho. Olha aí, ó, é um ótimo assunto para a gente já falar logo em seguida. A Janaína está dizendo, o benefício ajuda do lado financeiro, mas não traz a dignidade, que é exatamente isso que a Gabi comentou antes. Também a Janaína... Ih, gente, travou aqui, Jesus. Esdras, entrou aí, bem-vindo. Eu vi o Eduardo, gente. Hoje de noite nós temos temos uma live com o Eduardo da Festures, o CEO da Festures. Hoje vai ser muito legal também, que nós vamos falar dessa questão até, Gabi, da acessibilidade nos eventos, acessibilidade nos locais, nos estabelecimentos também, por causa da questão da visibilidade. E além disso, a importância do turismo fomentando o negócio e fomentando emprego para as pessoas. E aí com um olhar inclusivo, é isso que o Eduardo vai trazer hoje. Pessoal, só nos ajudem a controlar o horário aí, porque nós temos que controlar. Vocês viram que a gente vai entrando nos assuntos e é apaixonante, né, Gabi? Então, deixa eu só sinalizar aqui para as pessoas o que eu acabei de falar, o que eu li, e aí depois tu volta ali, então, falando dos comentários que as pessoas interagiram com a gente, aí falando do BPC e o que significa a sigla, tá? Então, eu tô sinalizando. Pode falar, Gabi. Então, primeiro até peço desculpas, porque às vezes na nossa vida profissional é muito comum, né, falar BPC, né, então todos os termos jurídicos, e aí às vezes até tô falando com a minha irmã, por exemplo, e daí ela fala, mas o que é isso, né, a gente esquece de introduzir, né, os termos. É normal. Enfim, BPC, benefício de prestação continuada, que é pago um salário mínimo para a pessoa com deficiência que não consegue, enfim, desenvolver atividades profissionais, né? Que não consegue, enfim, trabalhar, né? Nessa questão que tem grandes dificuldades, né? Que não consegue ter o sustento, né? Para o sustento da pessoa com deficiência. Não sei se, Leite, tu quer passar para a próxima pergunta também? Então, na verdade, ali, o que as gurias comentaram, então, acho que também é legal de falar a respeito da família, né? Porque às vezes fica dependendo também do BPC da pessoa com deficiência. Sim, sim. Às vezes a família
fica, que nem foi falado, né, com medo da pessoa perder o benefício. Só que o que acontece? Como a gente sempre fala, né, Leite, o benefício assistencial, né, o BPC, não é que a pessoa perde. Se ela começa a trabalhar, ele vai ficar interrompido. Aí, se um dia a pessoa vê que ela não possui mais condições de trabalho, aí a pessoa pode voltar a requerer, porque é um direito dela, ela é uma pessoa com deficiência. A deficiência ela não vai sumir, né? Então, é nesse sentido. E também eu falo pela questão da consciência das famílias, né? Porque às vezes o pai ou a mãe não entendem, né, que a pessoa precisa de autonomia, né? Imagina, né, o dia que as pessoas, que os pais, que os familiares faltarem. Então, o trabalho ele traz autonomia para a pessoa com deficiência. Não, então, às vezes é melhor a pessoa ir lá trabalhar e ganhar seu sustento, conviver com outras pessoas, criando autonomia, né, tendo dignidade, enfim, nesse sentido. Então, às vezes, um benefício ele é super importante para algumas pessoas, mas ele não deve ser, enfim, o ponto assim de partida, né? A gente tem que pensar em outras questões, né? Além do benefício. E eu sempre falo, né, que a gente é muito carente, né, de várias informações. Se a gente for dar um Google, né, que nem se fala, a gente tem ali uma série de direitos, né, muitos direitos da pessoa com deficiência, só que a gente não sabe como procurar, né. E aí é importante a orientação dos profissionais e buscar informação, a gente. E se a gente sabe de alguma coisa, passar para frente. Eu sempre, quando converso com alguma pessoa com deficiência, eu sempre pergunto: ah, mas tu já tentou buscar tal benefício? Tu já fez tal coisa? Né? Tipo, porque às vezes a pessoa não sabe. Imagina nem todo mundo está inserido no mesmo círculo que a gente, nem todo mundo tem as informações que a gente tem. Então, passar essas informações, sabe? Porque é de grande valia, vocês não sabem o quanto muda a vida das pessoas, elas tendo noção dos direitos dela. O direito é um instrumento social muito forte, então imagina, né, se a gente, cada um passar o que sabe para o outro, o quanto isso muda. Eu falo por mim, né? Que, né, como eu estava falando, por exemplo, da monitoria. Imagina se na minha época, né, tivesse um monitor, né? Então, hoje em dia, se a gente sabe, a gente poder auxiliar as pessoas, né, enfim, na escola, em todas as questões, todas as áreas da vida. Outra E coisa, Leite, que eu queria falar em questão de educação, né, já que a gente está falando, porque eu acho um tema muito importante, porque é ali na educação, né, que prepara a pessoa com deficiência. E a gente também tem que falar que existem muitas deficiências, né? E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio para tirar as pessoas, por exemplo, de um entendimento que a deficiência é só uma. Ah, porque, sei lá, a pessoa, por exemplo, eu com baixa visão, eu lembro que tinha pessoas que me confundiam como uma deficiência intelectual, né? Já me viam como uma pessoa incapaz, né? Coitada. Imagina aquele óculos fundo de garrafa, então aquilo impactava as pessoas, né? Ah, coitada, né? Toda aquela questão. Então, a coitadinha. gente né? Não, e tem sim, tu sente, tu vê que as pessoas são muito curiosas, né? Às vezes um cadeirante, uma pessoa com muleta, as pessoas ficam olhando assim como se fosse um alienígena, assim, eu detesto isso. Mas enfim, e na questão da educação, a gente tem que falar que, enfim, né, o estatuto ele veio para colocar as pessoas, não todas, por exemplo, no mesmo barco. Ele veio para individualizar a pessoa, né? Então, antes, toda pessoa com deficiência era considerada incapaz. Aí, por exemplo, eu, Gabriela, que tenho plenos poderes da minha vida, capacidade civil, tudo,
tudo normal. A minha Ô, mãe tinha que ir Gabi, lá me representar num processo. ó, quer ver uma coisa? Conta um pouquinho para as pessoas para ver a tua autonomia. Tu mora com quem? Eu moro com uma amiga e E tenho como é que dificuldades. tu te locomove em Caxias? Como é que tu faz para te ir nos lugares? É importante isso, até porque, por exemplo, tem umas coisas que as pessoas me perguntam em relação às pessoas com deficiência, com baixa visão ou pessoas que são totalmente cegas, tá? Eles dizem assim: ah, Sim, vocês vão fazer um site, mas como que o deficiente visual ele vai interagir nisso? Eles não vão conseguir. Como é que tu vai fazer? Sabe, são coisas assim que as pessoas falam, mas é por quê? Porque não tem acesso, porque nunca viram, ou porque. E é legal falar não tem sobre isso. contato. Nós temos ainda uns minutinhos de comentar sobre a questão da autonomia também, que tudo vai partir também do incentivo de quem está perto, né? Deixa eu só Sim. sinalizar aqui para as pessoas, tá? Uhum. Então, aí agora tu pode falar, tá, Gabi? Uhum. Então, a minha autonomia se deu muito pela minha mãe. A minha mãe, ela, apesar de não ter muito estudo, muita instrução, como eu te disse, às vezes não sabia lidar, mas ela nunca me viu como uma pessoa incapaz para nada, né? Nunca na minha vida, minha família me colocou a deficiência na frente. Tanto é que as pessoas sempre falam, às vezes eu esqueço que tu não enxerga, porque tu age como se tu enxergasse perfeitamente. Então isso veio da minha mãe. Ela me deixando fazer as coisas e me deixando me quebrar, me machucar, enfim, deixando, sabe? Se um dia eu precisar de ajuda, ela me ajudava. Mas a minha mãe sempre foi aquela pessoa que não se metia nas minhas questões, né? Então começou ali. E aí, enfim, foi passando os anos e morando sozinha, eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, assim, para varrer. Eu sempre falo, né, para amiga que mora comigo que ela tem que varrer. Agora, recentemente, comprei um aspirador de pó para não precisar varrer, porque Jamais. essa é a minha dificuldade, né? Às vezes eu não vejo minúcias, né? E eu sempre falo, às vezes de repente eu deixo ali um farelo, alguma coisa. Me desculpem, mas não foi porque eu deixei um farelo ali proposital, né? Então, é nesse sentido, é ver minúcias, né? O ônibus, né? Por exemplo, se eu quando eu ia para a faculdade, o ônibus tinha que chegar bem pertinho para eu enxergar o itinerário, porque se ele passasse, né, ligeiro, eu perdi o ônibus. Várias vezes eu perdi o ônibus. Aí, quando eu vim para Caxias, né, que para quem não estava no começo da live, eu sou de Tapejara, né? Então ganhei uma bolsa de estudo aqui para direito na UX. Daí eu vinha para cá, aí o ônibus passava assim, aí eu só via quando ele chegava bem pertinho, ainda não conseguia atacar ele. Aí eu chorava. Eu dizia, mas puta, desculpa o palavrão, mas por favor, né? Não tô enxergando. Que raiva, me dava raiva, sabe? Porque não tinha, né, como fazer. E aí, e aí com o tempo as paradas foram mudando, né? O que me facilitou lá no IPI imigrante, essas coisas assim. Senão eu uso Uber, né? Que me facilita um monte. E aí eu sempre falo para todo mundo, né? Não entendo, não sei que carro que é. E que quando não tinha a cor do carro, tinha que chegar perto também para eu enxergar a placa. Tem todo um ritual assim para enxergar as coisas, né? Mas eu nunca deixei de fazer as coisas por conta da deficiência, eu nunca deixei de fazer nada. Sempre tive autonomia E para isso fazer tudo. E isso é verdade, porque teve dois momentos que a gente acabou convidando a Gabi, e aí e me veio na cabeça, eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Como é que ela vai vir para cá, sabe? Daí quando eu, tipo, bom, tudo bem, acredito eu que ela consiga. Daqui a pouco ela tava lá. Nossa, eu ficava assim, meu Deus do céu, quanta gente reclama das coisas, sabe? Tipo assim, e ela
simplesmente ela participa, ela vai, ela tenta, ela dá resposta, ela dá retorno, né? E a questão do deficiente visual em relação ao aplicativo, telefone, computador também, né, Gabi? Também, às vezes, eu mando mensagem assim, mas a Gabi tem uma facilidade muito grande em relação a essa questão da tecnologia, mas também De eu queria que tu perto, falasse um tô ótimo. pouquinho. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Gabi, também da questão do deficiente visual em relação ao computador, essas coisas assim, que seria legal para as pessoas saberem que o deficiente visual, ele tem acesso também a essa parte tecnológica, né? E, inclusive, ajuda muito eles, né? Sim, eu não posso falar muito por mim nessa questão, porque no computador, como a minha visão de perto ela é muito boa, né? E eu uso óculos ainda para melhorar mais, mas tem os aplicativos que falam, né? Porque eu convivi com muitos deficientes visuais, mesmo com cegueira total, que usavam os aplicativos no celular, que ele falava. Inclusive tinha o Samuel, que era um colega meu, que ele clicava, né, no aplicativo, desculpa, no celular, e o aplicativo falava. No computador a mesma coisa. Tanto é que eu tenho um amigo que ele passou na prova da ordem, ele é cego total e fez a prova da ordem no computador, o computador falando ali. Então, às vezes as pessoas veem a deficiência como, nossa, uma barreira, né? Que a pessoa, meu Deus, não consegue. E eu acho que tudo depende de como a gente vê as coisas, sabe? Se eu ficar em casa dizendo, meu Deus, eu não enxergo, nossa, esse problema aqui ele é muito grande, ele é pesado em todas as áreas, né? Igual aquele filme lá, Extraordinário, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, que eu chorei do início ao fim. Que imagina, né, no filme, o quanto deve ser ter sido difícil o menino sair de casa, né? Então, se a gente comparar isso com o problema, isso com a deficiência, imagina o quanto é difícil para a pessoa, às vezes, com deficiência, sair de casa significa enfrentar o problema, enfrentar aquilo, enfrentar a sociedade ruim, enfrentar as pessoas falando mal, né? Então, a gente tem que ser muito blindado, né, com esses comentários, né? A questão de saber quem a gente é, né, para não deixar, enfim, qualquer pessoa ali vir te dizer o que tu é, o que tu não é. Então, é isso, às vezes a deficiência ela não pode estar na frente da pessoa. A gente tem que ver a pessoa como um ser humano, com suas qualidades, suas limitações, como todo mundo, né? E não deixar a deficiência vir na frente de nada. E é isso que eu sempre pensei para mim, sabe? Ah, eu tenho dificuldade, como, sei lá, uma pessoa tem diabetes, como uma pessoa, sei lá, tem outro tipo de problema. E esse é meu problema. Agora, o que eu vou fazer com ele tá nas minhas mãos, né? Eu vou ficar em casa me lamentando? Não, né? Eu vou fazer as coisas, né? Eu vou viver, a vida tá aí, né? Se eu tenho um problema ou outro, vamos enfrentá-lo. Muito bem, gente. Olha aí, Gabi, nós já estamos encerrando aqui a live, ó. Passa rapidinho aí, uma hora, Nossa, mas é uma coisa que nos encanta. Então, um pouquinho da Gabriela aí, que é a nossa advogada. Agradecer todo mundo, né, Gabi? Vão agradecer a audiência, as pessoas que sim, estão muito obrigada. participando. Multipliquem para todo mundo isso, porque vale muito a pena. Vai estar no canal do YouTube. 3 ingressos para quem quiser participar do Proceder agora em dezembro, o nosso evento que vai falar só sobre acessibilidade e inclusão dentro da empregabilidade, com o nome da Gabi lá no Simply, só comprar, compra um, ganha outro, para poder levar alguém junto. Então, gente, participem, muito, muito, muito obrigado. Um bom almoço para quem não almoçou. E uma ótima tarde aí para o pessoal. Gabi, de coração, muito, muito obrigada por fazer parte do Obrigada nosso eu. time, por levantar essa bandeira junto conosco, porque sim, a Semear está aí para ajudar e compartilhar e multiplicar a inclusão, né? Então, um beijo para todo mundo, gente. Fiquem bem, tá? Até de noite, às 21 horas, com o Eduardo hoje. Até mais. Beijo, Até, Gabi. tchau. Beijos.